Bem-vindos, senhores telespectadores, a este duelo de ideias, agora depois da rentrée. Os franceses gostam de dizer a rentrée depois das férias. Aqui as minhas foram passadas nos mosteiros e hoje temos um convidado especialíssimo, meu querido amigo Rui Amaral, que nos vai falar como costumam falar os nossos entrevistados. Rui Amaral, bem-vindo ao nosso programa. Quem é Rui Amaral? Rui Amaral é um açoriano, nascido na Ilha do Faial em 1938. É um açoriano dos quatro costados, portanto? Direi que sim. Eu até costumo falar muitas vezes quando me perguntam, porque como eu vivo no estrangeiro também, há longos anos, há 51 anos, fui até ao Canadá, e então pessoas às vezes perguntam se eu sou canadiano ou se sou português. Eu digo nada disso. Estou como o Pedro da Silveira, eu sou açoriano. Fala de Pedro da Silveira, portanto, mas não tem nada a ver com as flores, pois não? Não. Pedro da Silveira era das flores, era um Pedro, sim, das flores, mas viveu nos Estados Unidos muitos anos, e enfim. E em Portugal continental. E eu conheci-o nos anos, em Lisboa, conheci-o nos anos 60, no início dos anos 60, antes de emigrar, conheci-o. Da oposição contra o salazarismo. Absolutamente, e depois vim encontrá-lo numa viagem que fizemos juntos ao Canadá, uma vez que houve lá um congresso de antigos alunos, essas festas que se fazem nas comunidades. Então, nasce no Faial e passa a sua vida tudo no Faial? Eu vivi no Faial até ir para a tropa. E fui para a tropa, para o serviço militar com 20 anos. Mas faz a escola primária? Faz a escola primária no Faial, estudei, tirei o 5º ano. Não, só tive uma professora que chamava-se Dona Estela Betancourt, de quem eu tenho saudades, que era uma belíssima professora. Mas era a escola oficial? Ela era escola... Bem, o que é que entendemos por escola oficial? Ela preparava-nos para... Não, era uma escola particular, penso eu. Era uma escola particular? Era escola particular e ela preparava-nos para fazer o exame, tive vários colegas nessas condições. Fazíamos o exame de admissão aos liceus, naquela altura tinha que fazer o exame. Claro. E faz o exame de admissão e fico no Liceu no Liceu da Horta. Depois tive como eu era um bocado rebelde quando era miúdo, não era bom rapazinho, não era bom rapaz, mas era rebelde, e depois tive um problema no Liceu da Horta, perdi o ano, e depois resolvi ir à terceira, fui aconselhado a ir à terceira fazer o segundo ano. Quer dizer, faz o segundo ano na terceira e depois volto ao Faial. Teve qualquer problema no Liceu da Horta? Sim, depois volto ao Faial. Quando voltei ao Faial, fiquei de aluno externo e fui tirar o 5º ano, o terceiro ano ainda fiz, passei a externo, tirei o 5º ano no Liceu da Horta. E diga uma coisa, tem algum professor do Liceu da Horta que marque? Tenho 2 professores no Liceu da Horta que me marcaram. Um era o Dr. Gabriel Batista de Simas, que era o professor mais idoso do Liceu da Horta, primeiro era um belíssimo professor de francês. Eu ainda hoje, quando cheguei ao Canadá, é que percebi o francês que tinha aprendido com ele, porque em Lisboa, quando vivia em Lisboa, pouco utilizava francês. Vive na parte do Canadá? Não, vive na parte inglesa, no Ontário. Mas necessariamente tem que falar francês também, não é? Eu falava francês devido à minha vida profissional, às vezes tinha que falar. Já lá vamos. Mas era 10%, assim, muito pouco. O professor Simas... O Dr. Simas era uma pessoa espetacular, devido aos conhecimentos que tinha da cadeira que ensinava, que era francês. Era uma pessoa muito reta, muito correta. Ele, para chumbar o aluno, era preciso que o aluno fosse mesmo burro. Okay. Mas também era um professor que, para apanhar uma nota de 13 ou 14 em francês ele, era preciso ser excepcional. Mas era uma pessoa jovem, esse professor? Era o mais idoso do Liceu da Horta. Esse professor... deve ter nascido, eu já vi a biografia dele, se a memória não me falha, talvez nasceu em 1880 e tantos, 1890. Final do século XIX. Sim, final do século XIX. Além desse professor, teve um professor lá, que esse era um grande pedagogo, não é? Era o professor como a gente dizia, isto era o amigo da malta, não é? O amigo da rapaziada, que era o Dr. José Benaruz. Dr. Benaruz é um nome de origem hebraica. Absolutamente. Ele era judeu. E era uma pessoa inteligente. Os judeus têm essa fama. Além de ser inteligente, eram relações públicas nato. Era uma pessoa que nós gostávamos de ir para as aulas dele. Marcou como professor? Marcou imenso. Marcou não só pelo grau de à vontade que nos proporcionava, a maneira que nos dizia para estudar, quando ele comunicava com as pessoas, nós percebíamos. É que uma coisa é ter um professor a falar e a gente não o percebe, não é? Claro. Outra coisa é ter um bom comunicador. Mas então faz o 5º ano, que é agora o nosso 9º ano. Absolutamente. Faz o 9º ano no Faial. Sim. E depois
O liceu da Não havia o Horta sétimo não ano. A única opção que eu tinha tinha naquela nem altura... nem décimo Sim, primeiro. naquela altura a opção que eu tinha era vir estudar para São Miguel ou para a Terceira. O que era difícil, não é? Porque o meu pai morreu muito novo, o meu pai era funcionário público, era diabético tipo 1, uma coisa que pouco existia naquela altura nestas paragens, e só a conta da farmácia não era brincadeira, não havia subsídios, não havia nada dessas coisas. Claro. E então nós vivíamos bem, mas com uma certa dificuldade, aqui não dava para andar Tinha que se tivesse ser o sétimo com ano, contas feitas. absolutamente, se tivesse o sétimo ano no Faial, eu teria talvez tirado o sétimo ano. Aí, o que é que aconteceu? Aí havia a opção do magistério primário, porque na Horta havia um magistério primário. Havia escola de magistério primário, não? Escola de magistério primário da Horta, até houve naquela altura dizia-se que a Horta exportava gado e professoras. Porque as moças tiravam o quinto ano, os pais tinham uma certa dificuldade, e não era só os pais terem uma certa dificuldade, é que não as queriam mandar também para fora. A menina naquela altura era hábito e tal, e depois muitas delas vinham das freiras do Lar de Santo António, não é? O Lar de Santo António, que tinha muitas pequenas que estavam lá, tiravam o quinto ano, iam tirar o magistério. Era uma espécie de colégio de freiras? Absolutamente. Era o asilo de mendicidade desvalida, que era o Lar de Santo António. Quem diz isto? No Faial. E o que acontece é o seguinte, então é-nos dada a opção... Então está nessa altura e vai para o ensino do magistério primário? Não, eu não fui para o magistério primário. Então? Não, de maneira nenhuma. Houve um concurso para o Governo Civil da Horta, porque havia uma vaga para terceiro oficial interino do Governo Civil, porque o efetivo estava na Madeira em comissão de serviço, e isto foi antes, naquela fase do vulcão dos Capelinhos. E o que é que acontece? Eu concorri. Vulcão dos Capelinhos, que é 57. 57, é. E eu naquele entretanto, tive ali um ano ou dois, eu tinha uma profissão, que era a profissão famosa dos estudantes, que era polidor de calçada. Ok? De maneira que nessa altura eu concorri ao Governo Civil, e como era o aluno que tinha, houve mais indivíduos que concorreram, e o concurso era feito à base das médias do quinto ano de matemática e português, e como eu tinha melhores médias, eu dispensei o quinto ano. Como eu tinha melhores médias em português e matemática, fiquei colocado no lugar. Quem era o governador nessa altura, lembra-se? O governador era o Dr. Freitas Pimentel. O eterno governador da Horta. O eterno governador, porque eu tenho uma admiração muito grande, um respeito muito grande. Então, e para mim, porquê? Olha, primeiro era um homem extremamente simples, culto. Ele era médico, não? Era médico. Era natural das Flores. Era natural da Fazenda das Flores. Era um homem culto, um homem educado, um homem bom, um homem que não involuntariamente pode ter prejudicado alguém. Foi um homem providencial na altura do vulcão, não é? Foi providencial na altura do vulcão, e até na própria fase do salazarismo. Nunca foi ninguém preso pela PIDE no Faial. Ele não deixava. Quer dizer, e depois fez obras, ele tinha dificuldades, evidentemente não havia os dinheiros que há hoje, essas coisas todas, mas era uma pessoa que eu trabalhei no Governo Civil, ele era governador e tinha colegas de trabalho, não é? Tinha o Coutinho, tinha mais os... Portanto, o Rui Amaral nessa altura era um jovem, não é? Sim, tinha os meus 17 por aí. Ok, e o que é que acontece? E acontece no meio desta coisa, o governador vinha do seu gabinete, vinha cá dentro para a secretaria, conversava connosco, trocava impressões, era uma pessoa simples, uma pessoa que andava a pé na rua, falava com igrejas, falava com toda a gente. Era um homem extremamente simples e bom. E eu apanhei a fase do vulcão dos Capelinhos, no Governo Civil da Horta, que era a fase quando começaram a preparar o vulcão, e depois houve quando o senador Kennedy, enfim, e o governo americano deram aqueles vistos, não é? Facultaram aqueles vistos para os feialenses ou para os sinistrados, propriamente dito. E então aí eu trabalhei nessa fase, trabalhei nos passaportes, trabalhei nessas coisas. Então trabalhou com o Vítor Cruz e com o cônsul americano? Não cheguei a trabalhar com o Vítor, eu não trabalhei com isso. O Vítor era a parte americana. Americana, exatamente. Eu trabalhei foi na parte portuguesa? Na parte portuguesa, sim. E eu trabalhei foi era o Bobela da Mota, que era um inspetor que vinha de Lisboa, e havia aqui ele chamava-se Sousa, também trabalhou aí. Foram 2 ou 3 lá, mas depois quando saí, fui em 58, fui-me embora, não é? 59, aliás, fui de 59, fui-me embora para Lisboa, fui fazer o serviço militar. Portanto, apresentou-se como voluntário? Não. Ou tinha chegado já mesmo a Não, tinha chegado, fui à inspeção e fiquei foi mesmo. Apurado? Fui apurado e fui para o curso. Em Lisboa porquê? Não havia... Nós fazíamos parte do curso de cabos milicianos. E os cursos de cabos milicianos era dado em Lisboa. E aliás, eu fui para a antiaérea
Eu não fiz parte nos Açores havia antiaérea aqui em Belém. Exatamente. Havia antiaérea, havia costa no Faial, havia infantaria na terceira, também havia infantaria aqui nos Arribos. Mas o curso de cadetes, milicianos e cabos-milicianos era no continente. E fomos para Queluz. Fiquei em Queluz. Quanto tempo é que esteve Estive lá cheguei lá em 59 e vim para cá em 60. E depois fui para o Faial, fui adido ao Faial, porque a minha arma era antiaérea e vim para a costa, mas eu tinha tirado um curso de manutenção militar. Apareceu naquela altura, no primeiro ano, um curso que se chamava o curso de Wagmestre, que era manutenção militar. E eu, como nunca gostei de dar tiros nem matar ninguém, disse, isto para mim é que é bom, eu sou um homem de secretarias, já trabalhei, eu datilografava muito bem, tinha um curso de datilografia tirado numas senhoras no Faial, eu datilografava, até às vezes eles diziam assim, vamos pôr água na máquina, que isto anda muito depressa. E então aí eu aproveitei e disse, bem, vou ver o que é esse curso, e fiz o curso de manutenção militar, na manutenção militar, não? E então aí vim de adido para o Faial, e vim de adido por causa do Dr. Freitas Pimentel, porque não podia haver transferência de antiaérea para a costa. O que é que aquele homem não conseguia? Pois, absolutamente. E ele encontrou-me em Lisboa, o meu pai estava muito mal naquela altura, e eu sabia que o meu pai só durava mais 6 meses, meu pai morreu com 49 anos, durava mais 6 meses, e então o Freitas Pimentel, que era amigo da família, aquilo, Faial... É uma grande família. É uma grande família. É uma terra pequena, mas é uma terra pequena que às vezes dá gente grande. Okay? E então o que acontece é o seguinte, ele disse, não, tu vais para o Faial, eu vou arranjar maneira de seres transferido, vais ser, não é adido, como é que ele diz, eles usavam um termo qualquer na tropa, para aquilo, e então eu vim para o Faial, até foi surpresa que eu cheguei ao Faial, ninguém sabia, nem o comandante, ninguém sabia que eu tinha que me apresentar no quartel. Apresentei-me no quartel, disse, mas você, o que é que vai fazer para aqui? Eu disse, olha, o governador é que mandou para aqui. De maneira que tive um mês à espera que eles me transferissem. Lá o ofício. Depois fiz lá o resto da tropa, meu pai faleceu naquela altura que eu estava na tropa, foi uma medida certa do Freitas Pimentel, dizem uma cunha, não, ele fez aquilo com consciência, eu tenho um irmão mais velho que estava a estudar na Inglaterra, o meu irmão era dos cabos submarinos, era telecabo-telegrafista e foi para a Inglaterra tirar um curso. Como é que era possível um feialense ir estudar para a Inglaterra? Como é que era possível? O meu irmão foi por conta da companhia. O meu irmão falava inglês. Ele era bom aluno. Ele concorre à companhia? Não, ele era funcionário, ele concorreu o meu irmão, um caso engraçado. Ele estava no 5º ano, ele era bom aluno, era melhor aluno do que eu. Os meus irmãos, o meu irmão e a minha irmã, eram melhores alunos do que eu. E, portanto, ele concorre à companhia? Ele concorreu à companhia e ficou empregado da companhia com 16 anos. Como é que chamava essa companhia? Ele era da Eastern Telegraph Company. Havia várias. Então, havia inglesa, era a companhia inglesa. E havia alemã também? Não, a alemã já tinha andado. Já tinha acabado com a guerra. Tempo da guerra. Ficou lá, foi a Western Union e a Cable and Wireless e a Telegraph, eram americanas. Havia as americanas e a inglesa. A inglesa era a maior. E é por conta da inglesa que ele e na inglesa, como eu falava inglês e já estava, ele até nem terminou o 5º ano. O meu irmão até chorou quando foi para a companhia que ele não queria ir. Ele queria tirar o 5º ano e o 7.000 e continuar a estudar. Ele queria continuar a estudar. Mas as coisas apertaram, não prometiam e ele entrou para a companhia. Quando chegou lá, como já falava inglês, já falava razoavelmente inglês e começou a estudar e eles precisavam de técnicos portugueses. E ele candidatou-se e eles levaram para a Inglaterra. E ele esteve na Inglaterra. Quanto tempo é que ele está? 2 anos, salvo erro. Já era casado, tinha casado e regressa para o Faial e ficou então como técnico superior, assim, absolutamente, das companhias. E você, o Rui Amaral, o que é que faz entretanto? Entretanto, eu fico na tropa, chego ao Faial, acabo a tropa em 60, acabei em 60 a tropa em setembro ou coisa no género. Mas eu quando estive em Lisboa tinha um tio que era chefe da Inspeção-Geral de Finanças na Praça do Comércio, onde eles tinham as finanças. Ministério das Finanças. Ministério das Finanças. E ele disse-me, devias concorrer à CUF e tal, a Companhia União Fabril. E eu estava no Faial e ele escreveu, ou naquela altura telefonar era... Era mais raro, não é? Era raríssimo, não era mais raro. E então ele escreveu-me e disse, olha, quando acabares a tropa vem, que eu já falei com os serviços da CUF e podes ir concorrer à CUF. Eu tinha as habilitações mínimas ou necessárias para concorrer à CUF, concorri à CUF e fiquei funcionário da CUF. Fiquei colocado em Lisboa. Trabalhei vários anos em Lisboa. Foi aí que nós encontramos a primeira vez. Eu estava na CUF, era o Paládio, o local do Segredo, e era a Casa dos Açores, que era lá em cima, a gente subia a Rua do Salitre. Na Rua do Castilho. Na Rua do Castilho, ao pé das Belas Artes, ficava ali. Lembro-me disso tudo como se fosse hoje, já lá vão 50 e tal anos. E depois,
E depois estava em Lisboa, tinha um bom emprego na CUF, aquilo chamava-se um bom emprego. Naquela altura a malta dizia, tens um grande tacho. De maneira que essa história do emprego, eu fiquei na CUF e o que é que resolvo? Disse, bem, agora vou fazer a minha vida na CUF. A minha mulher era nascida em Severo do Voga, mas pai feialense, mãe florentina, vivendo no Pico. Portanto, ela nem conhecia a terra onde nasceu, porque meu sogro era tesoureiro da Fazenda Vocês Pública. Vocês conhecem-se em Lisboa? Não, conhecemos aqui. Ela estava no Liceu da Horta, fez o magistério primário, era professora oficial, e conhecemos no Faial, o Nabrico começou foi no Faial e tal, e depois ela resolveu ir para Lisboa, foi dar a escola ali perto da Lenquer, naquelas zonas ali, e eu estava na CUF. E foi numa altura que na CUF eu trabalhava muito, era um indivíduo que trabalhava muito. O trabalho para mim foi uma coisa que eu gosto de trabalhar. Há pessoas que dizem ainda não gosto de trabalhar, eu sempre gostei de trabalhar. E então trabalhava, fazia as minhas horas extraordinárias e tentava, enfim, quando havia concursos, eu tentava promover-me, autopromover-me, de maneira que no meio da história, na CUF consegui ficar à frente de um serviço que eram os serviços mecanográficos. Antes da computarização havia a mecanografia. E eu então fui. E eles era a técnica mais avançada. Mais avançada. E eu dediquei-me àquilo. Eu era razoável naquela história. Então eu tinha 2 fábricas, tinha responsável por 2 fábricas, nos salários das fábricas e isso tudo, e tinha indivíduos a trabalhar comigo, colegas meus, que eu é que os supervisava, não é? Supervisionava. E como é que surge a ideia de ir para o Canadá? Olha, isso foi no Café Paládio. Eu frequentava o Café Paládio. Que era o ponto de encontro dos açorianos, não é? E os restauradores? Restauradores, sim, restauradores. Aquela malta juntava-se toda ali. E agora tenho um rapaz, meu amigo, que estava na TAP, que era filho de uma pessoa, porque eu tenho uma admiração extraordinária, que é o sogro do Jorge Batista, aqui, que é regente da que é o Dr. Alberto Campos Medeiros, um médico que havia no Faial, que nem era uma pessoa espetacular. Essa figura é uma figura que me vai acompanhar até ao fim da minha vida, devido à qualidade de pessoa que era, o homem que era, solidariedade era aquele homem. Uma pessoa fantástica. E então o filho dele era um bocado extrovertido e tal, já tinha estudado na França, tinha ido para a Inglaterra, estava na TAP em Lisboa, e um dia éramos amigos, não é? E ele chegou ao pé de mim e disse, olha, pá, vamos para o Canadá. E disse, Canadá, isso onde é que fica? Era a pergunta que se fazia naquela altura, onde é que fica o Canadá? Isso aí é esquimós e índios, não quer saber disso. Vamos para o Canadá. E assim foi, e depois veio mais um outro que tinha vindo da África, também queria ir para o Canadá, e depois, entretanto, há a guerra que eu ainda chamo a Guerra das Colónias, pessoas chamam as províncias ultramarinas, mas a guerra de Angola e de Moçambique. Vem a guerra e eles começam a chamar os indivíduos da minha classe, os antigos. E houve muita gente, muitos rapazes naquela altura que foram para o estrangeiro, não é? Saltaram a fronteira, foram para a França, para aqui e para lá. E eu realmente naquela altura disse, bem, afinal o Canadá não é má opção, se eu conseguir uma licença militar vou lá ver aquilo que é. Pelo menos vou ver aquilo que é, não é? Não conhecia o Canadá. E fui à embaixada canadiana e disse, olha, eu quero embarcar para o Canadá, quero ir ao Canadá. Ah, mas você como é que vai? Fizeram um teste de inglês. Eu falava inglês, não falava bem, o inglês do 5º ano, mas dava para entender. E o francês é a mesma coisa, a maneira que eu disse, olha, francês e inglês, você está ok, não tem problema nenhum. Agora não, as profissões eram mecânicos, eram profissões operárias, sim. E você é empregado de escritório, com as mãozinhas tão lisas, só mexe em papel e esferográficas, isso está mal. Eu disse, pronto, então, não vou, mas estive lá uma funcionária espetacular. Ela chegou ao pé e disse, você queria mesmo para o Canadá? Eu disse, eu gostava de ir ao Canadá, quero ir. Eu já naquela altura, a guerra já estava na cabeça também. Claro. Ok. E eu disse, está bem, gostava de ir até ao Canadá. O que é que acontece? Acontece que ela diz-me, olha, você tem as mãos lisas, nós estamos a precisar de padeiros. Os padeiros também têm as mãos lisas. Eu disse, padeiros, eu só sei comer pão, não sei fazer pão. E então tive que ser entrevistado lá para o attaché. O attaché foi-me entrevistado. Mas então eu consegui uma licença, eu ainda tenho isso tudo como recordação. Sindicalizei-me em Lisboa, fui para o sindicato dos padeiros, paguei a minha cota. O dono da padaria, que era amigo de um senhor que
frequentava a Casa dos Açores, que era um senhor já de uma certa idade, chamado Jacinto Nunes, um continental que viveu muitos anos no Faial, foi diretor dos grandes armazéns faialenses no tempo da guerra e era muito amigo do meu avô. Eu ia lá à loja dele, que ele tinha uma loja no Carmo, eu ia lá à loja dele às vezes, conversava. A gente tem que ir para o Canadá, senão nunca mais saímos daqui, não é? Peço desculpa, mas daqui a bocadinho já passaram os... Pronto, ok, assim foi. E pronto, e fui para o Canadá. acaba por ficar no Canadá. Acabo por ir para o Canadá. Bom, e agora, no Canadá, a sua vida o que é? Hã? A sua vida o que é no Canadá? Eu quando cheguei ao Canadá tive Não foi para a padaria, claro. Não. Eles tentaram meter-me numa padaria, mas eu nem percebi o que era. Ofereceram-me trabalho. Eu fui entrevistado por um indivíduo lá no Fundo de Desemprego, ou no Emprego, ou isso que eles chamavam, não é? E ele disse e tal, e disse amanhã, eu percebi amanhã, mas não percebi mais nada. Não percebi, eu falava inglês comigo e disse, pá, eu não falo nada de inglês, ou este gajo, que raio de inglês é este? Não. E assim foi, e depois chamaram-me para uma padaria, claro, eu nem apareci lá, nem nada disso, nem sabia que era para ir para uma padaria, e depois lá arranjei trabalho e fui trabalhar para um hotel. E o meu serviço no hotel era lavar copos. Isto, quem chega... Nós, depois? Olha, eles dizem que nós devemos mentalizar-nos antes de emigrarmos. Isso é tudo uma conversa. Isso é tudo muito bonito. Mas vamos dar um salto nisso, porque você atinge depois no Canadá uma posição muito alta. Não, eu no Canadá, o que aconteceu foi o seguinte. Eu quando cheguei havia o governo canadiano queria que as pessoas se integrassem. A integração. Diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles têm um termo que chamam melting pot. Muito bem. Que metem todos lá dentro. O Canadá não. E então aí eu fui para uma escola, estudar inglês, especializar-me em inglês, depois tirei o equivalente ao 7º ano e depois concorri depois inscrevi-me num colégio de eletrónica, que era o George Brown College de eletrónica. Uma faculdade. Faculdade tudo pago pelo governo, porque eu tinha... E acabou o seu curso lá... Tirei o curso de eletrónica. E quando tirei o curso de eletrónica concorri à Philips, que era uma companhia holandesa, e fui trabalhar para a Philips. E vai para a Philips. E foi para a Philips trabalhar e trabalhava no controle dos produtos, no laboratório, nós tínhamos laboratórios, eu fazia parte do laboratório. Era um daqueles indivíduos que trabalhava lá. E depois, mas depois fica sempre na Philips. Não? Sim, mas depois na Philips, é uma grande companhia, estava tudo muito bem, mas eu não estava satisfeito com aquilo. Eu não fui para o Canadá para trabalhar para ninguém. Ok, trabalhar para mim. Depois saio dali, vejo num jornal que havia um concurso para a meteorologia para o governo canadiano e eu concorro. E torna a ficar. O meu azar é que eu concorri e ficava. Concorri. Concorri e fui para a meteorologia. A meteorologia ligada à eletrónica. Nós fazíamos. Nós naquela altura o computador era da altura desta parede. E nós fazíamos as peças, tudo para leituras para o Cape Canaveral. Era feito no Canadá, em Scarborough. E é claro, tinham 3 ou 4 técnicos, eu era um deles, e havia um engenheiro de eletrónica, ou 2 engenheiros à frente daquilo, nós éramos os técnicos e tal, de maneira que ainda trabalhei lá, e depois eles transferiram-se daquela zona onde eu morava para 20 e tal ou 30 e tal quilómetros, que era outra zona onde estavam fazendo um edifício próprio, e aquela gentinha foi toda a correr, e eu disse, eu não vou, e despedi-me. E foi na altura de despedir-me, já tinha o... Qualquer coisa não, eu aprendi na minha vida que nunca se fecha uma porta sem ter a outra aberta. É verdade. Ok, de maneira que o que acontece é o seguinte, então foi quando eu entrei com uma agência de viagens, montei uma agência de viagens. Por sua conta, como é que se chama essa viagem? Chamava-se Calypso Travel. Eu queria pôr o nome da minha agência Azores Travel, mas já havia um indivíduo que tinha restado. Havia uma que não prestava, mas estava restada. E eu não podia pôr. E então pus Calypso. Quando eu pus Calypso, porquê? Calypso porquê? Muito simples. Porque eu naquela altura não estava mentalizado para ir para o mercado açoriano, ou o mercado português, ou o mercado açoriano, como poderiam chamar. Eu pensei Calypso porque havia muita gente ali das Caraíbas, naquelas áreas. Eu disse, põe Calypso, é a música das Caraíbas, mas a coisa não funcionou. Não funcionou. E o nome Calypso é extremamente giro, porque eu às vezes, depois, ao fim de uns anos de ter a agência, chegava aos aeroportos, encontrava clientes meus, não é? Porque eu tinha uma produção muito grande na minha agência, e então chegava ao aeroporto e dizia, somos amigos, foste comprar os bilhetes na Calypso. E eles diziam assim, na Calypso não comprei, foi na tua agência. Eles nem sabiam o nome da agência. Portanto, ligavam mais à pessoa. Toda a gente se conhecia. Depois, mas não fica toda a vida... Não, eu montei a agência de viagens, aprendi aquilo, fui para uma escola que era no Ryerson Institute,
que dava aulas sobre turismo e essas coisas todas. É claro, eu procurava ter a parte prática, mas também ter a parte teórica, não é? Ok, de maneira que foi assim que foi, e depois, e depois apareceu o mercado português começou a comunidade começou a crescer, não é? Houve a imigração massiva a partir nos anos 70, no princípio dos anos 70, e depois o próprio governo canadiano deu uma amnistia, havia 750 mil pessoas ilegais dentro do país. Deram uma amnistia àquela gente que ficou toda legal, portugueses, tudo incluído, não foi? Toda a gente. E aí quando eu estava descansado da minha vida, com a minha agência, pensando que ali aqui ia acabar os meus dias, como costumamos dizer, aparece-me um indivíduo de uma firma canadiana, uma multinacional, era canadiana, americana e francesa, chamada Castle Wagon e que tinha departamentos e fazia voos de charters e alugava hotéis e alugava, quer dizer, no Canadá eram os maiores vendedores de turismo, tinham, não sei, 150 agências de viagens espalhadas por todo o país, e os indivíduos telefonaram. Gostavam de falar comigo. E eu contatei com 2 ou 3 rapazes que também portugueses tinham a dizer, já vieram falar connosco, eles querem fazer voos de charters para Portugal. Eu disse, voos de charters para Portugal, mas voos de charters é para a América Central, é para as zonas de turismo, voos de charters como imigrantes. O voo de charter é um avião que é alugado por uma companhia que faz. Para uma companhia qualquer de aviação, não é? Sim, não, o voo de charter, a companhia de aviação não faz carreiras regulares, não tem voos regulares. Agora isso foi tudo alterado, isso agora está tudo alterado. Mas naqueles anos estamos a falar em coisas de há 30 e tal anos ou mais, não é? Ok, de maneira que o voo de charter, nós programávamos tudo, planificávamos, fazíamos as vendas, os marketing, tudo que nossa conta. Só alugávamos o avião. E para poder chegar à parte mais importante que ainda não chegámos, o senhor vai progredindo nessa área, mas depois o senhor entra na maior companhia de charters do mundo, América. Não é? Sim, possivelmente. Como é que se chama essa companhia? Chama-se Castle Wagon Nós no Canadá chamava-se Lawson. Lawson Tours. Aquilo era exatamente como a CUF em Portugal. A CUF era um holding company com associadas. Era a Companhia União Fabril e associadas. E esse Wagon era a mesma coisa? Wagon era a mesma coisa. Tinha várias associadas. Essa companhia, em que qualidade? Eu entro numa divisão que se criou lá, chamada Divisão Portugal. Ok, e na Divisão Portugal tinha 2 gestores. Era um canadiano australiano e era eu. Éramos os 2. E é nessa altura, quando é que lhe surge a ideia de fazer os voos para os Açores? A ideia de aumentar o tráfego para os Açores esteve sempre na minha cabeça, já no tempo da agência de viagens, porque eu tinha oferta, eu tinha muita procura, aliás, sim, tinha muita procura, mas as companhias não tinham oferta suficiente, não, havia um desequilíbrio. Mas o Amaral faz as viagens? Absolutamente, fiz parte do... Durante quanto tempo? Ora, nós começámos na terceira nos anos 70, 78, 77, 78. Portanto, eu tenho a ideia de que nessa altura o Rui Amaral é um homem que se dá com o Mota Amaral. Não são parentes, mas... Absolutamente. Não, eu dou-me com todos os... Eu sei, políticos. Mas nessa altura tinha uma certa privança com ele. Não, era isso que eu queria falar. O Mota Amaral é o homem que está no auge do poder na altura. Absolutamente. Você tem na mão um instrumento que nessa altura não havia, senão você, não é? Absolutamente. Portanto, o Canadá era só a Lawson Tours. Sim, absolutamente. Como é que foi o encontro de vocês? Como é que falaram sobre... Olha, nós conhecemos a primeira vez, foi em Toronto. Foi depois do 25 de Abril, quando o primeiro governo açoriano deslocou-se às comunidades portuguesas, às comunidades açorianas, aliás. E ele, quando foi a Toronto, criou-se uma comissão para o receber. Havia o Fernando Raposo, que já faleceu, havia mais indivíduos, e eu fui convidado para fazer parte disso, e até fui convidado para que estava na mesa dele, quer dizer, essa história toda, e aí encontramos num hotel, e a piada toda foi que ele era a Mota Amaral e eu sou o Rui Amaral, portanto, e naquela altura, sabes, essa coisa... O que é que acha dele como político? Olha, como é que foi o Mota Amaral como político para si? Olha, que vive no Canadá nessa altura, que gera uma companhia de charters, que controla perfeitamente o tráfico de turismo entre o Canadá, entre a comunidade açoriana e os Açores. Como é que foi? Olha, eu tenho uma impressão boa, uma pessoa extremamente correta, simpática. Nunca eu fiz qualquer comentário político. Mas como governante, o que é que achou da política dele em relação ao setor em que o Rui Amaral trabalhava? Bem, é difícil fazer uma análise,
porque é o seguinte, naquela altura nós estávamos essencialmente a trabalhar num mercado, tínhamos, mesmo a nossa companhia, tínhamos que viver do mercado dos imigrantes, porque senão a operação não tinha sucesso. Claro. E depois diziam, mas turismo, nós tivemos uma componente turística, mas relativamente pequena, não havia infraestrutura naquela altura para se desenvolver turismo. Havia muito pouco, não havia estes hotéis, claro, não é? Claro. Houve o hotel dos franceses, os hotéis que falavam muito aí, pouco hotel, tudo, muito havia muito pouco. Mas, quer dizer, eu também nunca fui uma pessoa de pedir nada a ninguém. Ok, eu nunca fui pedir ao governo regional isto, aquilo ou aquilo outro. Só pedi aliás, eu relacionava-me bem. Mas não chamava a atenção de Monte Amaral para as necessidades que havia de criar infraestruturas para se poder aumentar? Bem, isso eu conversei, isso foi conversado com a Secretaria do Turismo. Diretamente? Depois entrou o Tomás Duarte. Pela presidência? Não, entrou o Tomás Duarte, eu não ia diretamente. Não, as conversas... Tomás Duarte era da sua terra? Tomás Duarte era da Ilha do Pico, que é a mesma coisa que São Faial. Pico e Faial é a mesma coisa. Então, eles dizem que... Havia alguma empatia entre os dois nessa altura? Sim, eu já conheci o Tomás há muitos anos, éramos amigos, não é? Da família, dos irmãos. E houve possibilidade de coordenar alguma coisa? Era sempre difícil coordenar alguma coisa, porque o mercado canadiano e o mercado americano é um mercado difícil de trazer para aqui. Primeiro, o transporte é caro. Começa por aí, o transporte é caro. E eles... Deixe-me pedir-lhe um juízo de um profissional, acha que as passagens que a SATA faz entre Canadá e América e os Açores são exorbitantes em preços? Ou qualquer companhia que fizesse essa... Exorbitantes, bem, elas são caras. Mas têm que ser caras ou podiam ser mais baratas? Isso aí já entramos numa questão de gestão. Nós fizemos programa... Olha, é preciso ver uma coisa. Todo o tráfego aéreo que existe entre o Canadá e os Açores, ou os Estados Unidos e os Açores, tem uma coisa muito prejudicial. É sazonal. Claro. E o que eu tentei fazer foi abrir o leque. Quer dizer, enquanto naquela altura as pessoas vinham... Não está a responder à minha pergunta. Acha que a SATA está a exorbitar ou a SATA está fazendo o que pode ser feito em termos de preços? Eu acho que é difícil dar uma resposta concreta sobre isso, mas o que eu acho é que realmente há um desequilíbrio. E quando há um desequilíbrio nas vendas, é preciso promover mais o inverno. E a única maneira de baixar os preços do verão, vamos ver uma coisa, quando eles vendem abaixo do custo no inverno e têm uma taxa de ocupação baixa, mesmo vendendo... Tem que compensá-la noutra. Tem que compensá-la noutra, senão estão a perder. Rui Amaral, a gente vai ter que acabar, mas eu não queria acabar sempre, porque já me deram ordem 2 vezes para acabar, e são chatos, não se consegue. Eu gostava de conhecer o José de Almeida muito bem, no Canadá. Canadá e em São Miguel. E em São Miguel. E já agora fazia-lhe a mesma pergunta. O que é que achou de José de Almeida? Olha, o Dr. José de Almeida conhecemos no Canadá e a primeira conversa que tivemos, ele olhou para mim e eu olhei para ele e disse: além de vamos ser amigos, comungamos muita coisa em conjunto, temos as mesmas ideias, é óbvio que temos opiniões diferentes sobre coisas diferentes, mas o que eu mais admirava no Dr. José de Almeida era um homem honesto, era um homem sincero e era um homem que hoje já não há daquilo, era coerente consigo. E a maior parte desta gente que anda por aqui de roda não são coerentes. Rui Amaral, muito obrigado por esta entrevista maravilhosa que nos deu. Temos que acabar, infelizmente, e eu queria acabar o programa, como sempre acabo, apresentando livros. Desta vez é um livro de fundo sobre Sá Carneiro, da autoria de Miguel Pinheiro. Hoje não consegui trazer um livro açoriano, fica prometido para a semana que vem. E, enfim, é uma figura que eu lembro com saudade. Francisco Sá Carneiro, quando em Ponta Delgada, em 1975 ou 76, no Cruzeiro Miguelense, disse que defendia a autonomia progressiva. É essa ideia de autonomia progressiva e proporcional às nossas necessidades